Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Você, meu amigo, minha amiga de casa, obrigado por estar conosco. E eu queria te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar de deficiência invisível? Não é aquela deficiência moral que a gente está acostumado a ver aí, principalmente nos dias de hoje, né? Aquela deficiência que a gente não enxerga, mas que faz um mal coletivo, que faz um mal maior, porque é a deficiência de caráter. Não é essa deficiência que eu estou falando. Eu estou falando de deficiência mesmo, deficiência invisível. É a surdez. O surdo, geralmente, ele não é visto no meio das pessoas como um deficiente. Ele não é identificado rapidamente, porque é uma deficiência de comunicação. Então, nós vamos falar sobre a problemática da vida dessas pessoas que têm esse tipo de deficiência, das dificuldades de relacionamento que tiveram para conseguir um lugar ao sol, para conseguir se comunicar com a sociedade, para conseguir ter um espaço. E toda a discriminação que é feita em cima dessa deficiência. Nós vamos falar com a escritora, jornalista e palestrante Cris Bicudo. Tudo bem com você? Obrigada pelo convite, tudo bem. Eu vou contar um pouco da minha história, né? Que eu sou deficiente auditiva de nascença, eu tenho perda profunda e a minha mãe teve rubéola na gravidez, no 4 meses de gestação. Então, ela já ficou prestando atenção. Daí, 1 ano e meio, comecei a usar aparelhos auditivos e já fui para o processo de com fonoaudiólogo, com médico, acompanhamento. 2 anos já aprendi a falar. Então, é uma deficiência mesmo que sempre fui introduzida no mundo dos sons. Precoce, já fiz toda a escola regular, interagia com todas as crianças. Então, é uma deficiência que eu uso cabelo comprido, então, assim, quase ninguém via meus aparelhos auditivos, e o fato de eu falar e ouvir bem, porque eu acho que depende de cada pessoa. E como eu era super atenta ao que acontecia ao mundo, então as pessoas não percebiam. E muitas vezes perguntavam se eu era americana, se eu era espanhola, então... O sotaque é diferente. Com um sotaque, assim, da dicção da fala. E eu acabo encarando tudo isso com humor. No mundo da pessoa com deficiência auditiva, nós temos algumas características que são específicas. Por exemplo, nós falamos que um deficiente auditivo, um surdo, ele é oralizado, ou seja, ele fala. Para tirar um pouco aquela ideia original, aquela ideia antiga, que eu morava no interior, Cris, e a gente falava assim, ele é mudo. Ele é mudo. Todo mundo fala, o mudinho daqui, o mudinho dali, né? Porque no interior faz assim, a deficiência da pessoa vira quase que o nome dele, né? Então era o mudinho. Na verdade, o mudo mesmo, aquela pessoa que não fala, é muito raro. Raríssimo, raríssimo você encontrar uma pessoa que não fala, que é muda. Ela geralmente não fala porque não ouve. Eu acho que mas que tem problema na voz. Então quando a gente fala que o surdo é oralizado, porque ele conversa normalmente. Então a Cris Bicudo é uma deficiente auditiva oralizada desde a infância. Só queria fazer essa explicação porque você disse que tinha surdez profunda e logo na infância você já conversava... Com o uso de aparelhos auditivos. Já era uma tagarela, não? Já desde pequena. Um amigo da família que está contando a história disse quando ela era criança, nossa, custou tanto fazer essa menina falar. Depois que ela aprendeu, não para mais. Virei... O que você diz para mim que é uma surdez profunda? Ou seja, você não ouvia nenhum som? Nada. Sem os aparelhos auditivos, não escuto nada. Silêncio total. Assim, ainda é assim? Ainda é assim. Desde nascença. Com os aparelhos auditivos, você começou a ouvir sons. E daí foi um processo assim, intenso, envolvendo toda a família, com o fonoaudiólogo, que na minha época foi a Ana Maria Schensen, minha segunda mãe até hoje. E ela me ensinou a discriminar os sons. Então, a minha mãe, sempre nessa fase criativa, ela fazia as pessoas tocarem a campainha várias vezes na minha casa. Então, eu associava o barulho da campainha. Quando passava avião, ela me mostrava todos os dias. 1, 2, 3, 4 vezes. E com o tempo, eu aprendi a associar os sons sozinha. Então... deixa eu só fazer uma explicação, Cris. É que quando o deficiente auditivo, principalmente o deficiente auditivo profundo, como a Cris, começa a usar o aparelho, ela não começa a ouvir como a gente.
os sons são diferentes. Então, precisa haver um novo aprendizado de associação do som com o fato. Eu falo também, eu tenho 2 irmãs mais velhas, eu sou a caçula da família. E eu tive a mesma educação, a mesma criação que minhas 2 irmãs. A diferença é que eu envolvia mais repetições, mais ênfase nas falas, mas a educação foi basicamente a mesma. E com o uso dos aparelhos auditivos, o médico falou para minha mãe, vamos já colocar a Cristina na escola. Isso foi uma surpresa para minha mãe na época, eu nasci em 1975. Então, na década de 70, não tinha internet, não tinha Google, não tinha informações. Então, eu já fui direto para o mundo dos ouvintes, interagir com outras crianças já. Então, no seu caso, por exemplo, não entrou aquela história de que sua primeira língua é Libras? Não foi, porque não teve necessidade. Sua primeira língua é português? Português, gramática, portanto, eu me formei em jornalismo também. Então, assim, desde a infância, não teve nada, porque assim, foi um processo tão rápido. O método que a minha fonoaudióloga usou foi uma adaptação dos Estados Unidos, que é ensinar a criança a ouvir com aparelhos auditivos e a discriminar o som. Então, como eu comecei a usar com 1 ano e meio, aos 2 anos já estava falando. Você já estava identificando totalmente os sons? Totalmente. Ô, Cris, tudo. nós precisamos fazer sempre uma explicação para um amigo nosso de casa, porque ele muitas vezes não está com essa intimidade no assunto como Com nós certeza. temos. Então, quando eu falei que a Cris, a primeira língua dela não foi Libras e sim português, é porque geralmente dentro do mundo dos surdos, dos deficientes auditivos, é considerada a primeira língua dele, a língua mãe dele, a língua que ele aprende a conversar é Libras, que é a língua brasileira de sinais. Ok? E depois, futuramente, alguns, nem todos, alguns aprendem a segunda língua, que é o português. E mais um detalhe, fazendo uma explicação melhor, no Brasil nós temos 2 línguas oficiais, é o português e Libras, somente essas 2, ok? A língua brasileira de sinais e o português. Então, disse geralmente que o surdo, a primeira língua dele é Libras. No caso da Cris, não foi. A primeira língua foi português, mas você fala Libras? Não teve necessidade. Nem aprendeu a segunda língua? Tudo é escola regular, tudo é faculdade, já foi tirada para o mundo dos ouvintes. E eu acredito particularmente que tendo de uma mesma deficiência, principalmente no caso da deficiência auditiva, tem que abrir o leque. Tem uma variação muito grande. E uma fonoaudióloga apresenta todas as opções para os pais. E a escolha, na minha opinião, deveria ser dos pais, de qual método vai ser utilizado com a criança. Para ensino. Agora, o método para audição. Nós temos hoje algumas opções, por exemplo, o implante coclear, certo? Nós temos os aparelhos auditivos. Como que se faz uma opção nesse sentido? Tem que se fazer testes? Porque eu já ouvi falar de implante coclear e as pessoas se arrependerem de fazer depois. Já ouvi dizer isso. Eu nunca ouvi falar de pessoas se arrependerem de ter feito o implante coclear, porque o zumbido era muito alto, ela não estava acostumada com aquele barulho, ela estava acostumada no mundo do silêncio e aquilo fez mal, demorou para acostumar, não sei, uma pessoa ou outra fez esse tipo de comentário. Então, como é que é feita essa opção? Então, a opção tem que ser muita escolha do paciente também. Se essa pessoa fez, é porque ela deve ter, ela quis. Mas, vamos supor, eu não tenho esse mundo do silêncio, já fui direto para o mundo dos ouvintes. Eu poderia fazer implante coclear, é um ótimo caso. Mas aquele que nunca tiveram, ou nunca escutou um som, é natural que vai estranhar. Porque o implante coclear é um ouvido biônico. Substitui a cóclea. Então, a pessoa vai ouvir tudo que você escuta. E a pessoa estranha mesmo. Vamos pôr um exemplo. Vamos supor que tem um cachorro aqui latindo. Não tem como desligar. Como é que vai desligar o barulho do cachorro? Vai falar, está muito barulhento. Eu estou acostumada, desde 1 ano e meio. Então, o som que eu escuto, tipo cachorro latindo, avião, trânsito, eu escuto barulho de trânsito, mas isso faz parte da minha vida.
é uma extensão, assim como vocês. E no caso dos aparelhos auditivos, precisa de se fazer um teste muito grande, precisa que o fonoaudiólogo trabalhe com você longamente até a escolha definitiva de um aparelho auditivo, porque a gente tem medo da questão de tecnologia, eu não conheço, posso estar falando besteira, mas de repente tem empresas aí que não faz um aparelho auditivo de boa procedência, com uma excelente tecnologia, isso pode piorar a situação do surdo? Eu acredito que não. Porque, segundo os médicos e fonoaudiólogos, o mais importante é o diagnóstico precoce. Hoje, existe o teste da orelhinha nas maternidades, que são obrigatórios. No meu tempo, não existia. Mas, graças à minha mãe, ela já ficou atenta, por causa da doença que ela teve, a rubéola. Então, ela descobriu cedo. E quanto antes, bebê, ou mais cedo, ajuda. Porque a pessoa já é introduzida nesse mundo do som. Agora, como estava falando, ensinar Libra ou aprender a ouvir mais tarde, a gramática mais tarde, vai ter um pouco mais de dificuldade mesmo. Agora, se pegar uma pessoa adulta que nasceu ouvinte, que perdeu a audição por algum motivo, doença ou remédio, é um pouco mais fácil de adaptar aos aparelhos auditivos ou implante coclear. Ok. O que a Cris está dizendo para a gente é uma coisa que deveria estar na cabeça de todos nós, principalmente quando você está aí sendo pai ou mãe pela primeira vez, pela segunda vez, mas recente, filho recente. Tem que fazer uma avaliação rápida, porque a atenção, quanto mais precoce, quanto mais rápida for a detectação do problema e resolvê-lo, mais rapidez você tem em ganho. É isso? É isso então, mesmo. No caso, foi diagnosticado uma surdez com um ano mais ou menos? 1 ano e meio. 1 ano e meio foi diagnosticada uma surdez, ela já teve a interferência de médicos, de fonoaudiólogos, com 2 anos você já estava na escola. Já estava começando a conversar, a falar, tagarela. Tagarela. A gente fala tagarela porque a Cris Bicudo escreveu um livro. Quem é essa tagarela? Depois nós vamos mostrar melhor para vocês. E ela fala sem parar. Eu acho que tem uma vontade enorme de comunicação, né, Cris? Pois é, formada na área também. Nós estamos conversando com a Cris Bicudo, que ela é jornalista, escritora e palestrante. Eu tenho a impressão que a palestra dela, a mínima, deve demorar 8 horas, mais ou menos. 8 horas. 1 hora. 1 hora de palestra. Escreveu o livro Quem é essa tagarela? Certo? E nós vamos falar agora a respeito do profissionalismo dela, da vida profissional, da vida social. Mas no próximo bloco, nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje num papo gostoso, mas muito gostoso mesmo, com a Cris Bicudo, que é jornalista, escritora e palestrante. Nós terminamos o bloco passado falando que a palestra dela é de 8 horas, ela é bastante comunicativa, e a gente falando tagarela é mentira, a palestra não dura 8 horas, dura 1 hora só, certo? E nós estamos falando a respeito do livro dela também, Quem é essa tagarela? Eu confesso a vocês que ainda não li, porque eu ganhei hoje, mas vou devorá-lo em 2 dias. Eu leio esse livro. Quem é essa tagarela? Por isso que a gente está brincando que ela fala pra caramba. E se você quiser adquirir o livro da Cris Bicudo, entra no site dela, que lá deve ter informações a respeito de como conseguir. É www.crisbicudo.com.br e lá você vai conhecer um pouco da vida dessa lutadora simpática, risonha, comunicativa. Acertei ou falei demais? Ou eu tinha que dar espaço para você? Não, imagina. Ô, Cris, e aí, com deficiência auditiva, você vai e me inventa de fazer jornalismo. Por quê? Na minha vida sempre foi normal. Sempre estudei escola, sempre fui boa aluna. E desde a adolescência, a minha paixão era livro. Eu fazia leitura dinâmica. Então, eu ampliava o vocabulário, eu adorava história.
E na época do vestibular, foi uma coisa tão natural, E o lógico. pessoal vai pensar que eu sou correspondente da Inglaterra. Alguma coisa assim, eu tenho a paixão de ser repórter. Deixa eu explicar isso também. Porque mesmo que o deficiente auditivo seja oralizado, ele sempre vai ter uma dificuldade na dicção, não é isso? Então dá a impressão de que ela tem uma origem de fora, uma inglesa, e falando um português meio arrastado, mas não, isso é a dificuldade normal de dicção do deficiente auditivo. Então continuemos. Não, eu sempre gostei, então assim, a minha época, uma coisa foi tão natural escolher jornalismo. Hoje eu vejo que é uma quebra de paradigma, porque não encontro nenhum deficiente auditivo na Jornalista. área, não. Eu também não conheço. Jornalismo. Também não conheço. Não conheço nenhum, já fui atrás, já mandei currículo. O problema maior é acreditar e dar uma chance. Então, eu acabei seguindo por outros caminhos. Fui por um emprego que não tinha nada a ver com a minha área, a lei de cotas. Isso foi, assim, foi bom até certo ponto, que é o impulso de colocar as pessoas com deficiência dentro da empresa. Porém, uma vez dentro, a diferença é maior, tem um abismo maior ainda. Já trabalhei em várias multinacionais, mas eu acho que ainda tem muito que melhorar. Eu já ouvi falar sobre isso, Cris, que as empresas que contratam por conta da lei de cotas, que ela é obrigada, senão ela recebe uma multa, ela contrata somente com essa intenção de se ver livre da multa e não com uma inteligência, porque eu acho que as empresas que contratam com inteligência vai aproveitar o potencial da pessoa com deficiência, certo? Porque a pessoa com deficiência tem potenciais enormes. Então a empresa não aproveita isso e deixa lá o deficiente como aquele objeto, né, que foi contratado para não levar uma multa. E aí a pessoa não tem um plano de crescimento na empresa, né, não tem uma progressão continuada dentro da empresa, não tem chance de crescer. Os investimentos para deficiente não são chamados de investimentos e sim de gastos. Com outras pessoas, paga-se curso fora, no exterior, paga-se curso de informática, de inglês e tal, é tudo investimento. Para o deficiente, na cabeça desses péssimos empresários, né, diz que é gasto. Com o deficiente é gasto, com os outros é investimento. Eu digo péssimos esses que pensam assim, né? Então aí, como você disse, o abismo lá dentro é maior, porque te veem como uma peça que não estava na engrenagem. Exatamente, é uma faca à parte, uma faca extra. E uma outra coisa, por exemplo... E você é discriminada internamente? Não, como pessoa, nunca. Sempre me trataram com respeito, sempre interagi super bem, tive ótimos relacionamentos profissionais. Mas a chance de crescimento? A chance foi de crescimento na empresa, salário, de vaga, principalmente. Por exemplo, eu tenho um ótimo currículo. Eu morava em Curitiba. Quando eu quis voltar para São Paulo, um exemplo, era vaga analista pleno. Todas as vagas abertas para novos empregos, júnior. Ele não oferece para uma pessoa de deficiência uma vaga do nível que você parou. É uma regressão à sua carreira. É como te convidar um diretor a ser analista de uma empresa. Então, eu sempre tinha que recomeçar do zero para crescer de novo. Hoje em dia, dentro das empresas, os RHs, os recursos humanos, eles estão com uma coisa muito bonita, que é para a experimentação dos funcionários, de uma maneira geral, eles têm a progressão verticalizada e a progressão horizontalizada. O que significa isso? Significa que você tem um funcionário e você faz uma progressão verticalizada, ou seja, você sobe ele de posto. Você manda ele a ser um coordenador da equipe, um gerente, um diretor, presidente e aí por diante. Isso é uma subida, progressão verticalizada. A progressão horizontalizada é quando você muda a pessoa de ambiente ou mesmo de técnicas ou de lugares onde ele está trabalhando, faz com que o cara vá trabalhar na Alemanha ou em outra unidade do mesmo país, em departamentos diferentes, mas sem subir
a pessoa de posto, ele não galga aquele cargo de chefia. Tudo isso é bom para o profissional, porque seja o cargo, a progressão verticalizada ou seja horizontalizada, no cargo verticalizado ele ganha salário, ganha poder. No cargo horizontalizado ele ganha experiência que dá uma base mais sólida para a verticalização depois. Exatamente. Ok? Isso é um trabalho que estão se fazendo muito dentro das empresas, principalmente as empresas grandes. No caso do deficiente, que a gente está conversando com a Cris, é que, pelo menos no caso dela, não houve esse interesse de fazer essa progressão, tanto de um lado quanto de outro. Não houve interesse em fazer uma experimentação com você. Não, ele tinha o interesse em fazer a experimentação, mas assim, quando a pessoa olhava meu currículo, eu fiz um trabalho, assim, como analista pleno, falo inglês, fiz vários cursos. Eu estou falando na empresa que você trabalhava, que você disse que ficou como uma peça à parte. Como uma vaca, Mas assim, por exemplo, quer mudar de emprego, quer mudando de cidade, né, como Curitiba, voltar para São Paulo. E ver se você vê uma vaga numa empresa aberta pleno e júnior. E esta a parte para o deficiente. Eu tenho que entrar nessa. Eu não entro no nível da onde que eu parei no último emprego. Era mais ou menos isso que eu queria dizer. Tá. Todas as empresas oferecem a parte mais baixa. Entendi. Para começar a crescer você de novo. Você já tinha um status, você já tinha uma profissão, já tinha um cargo adquirido. Exatamente. E quando você vai mudar de empresa, eles querem te colocar novamente lá na base. Júnior. Júnior. Analista júnior. Já fui várias vezes analista júnior. Então é como, por exemplo, um diretor de uma empresa. Você pode entrar como jovem aprendiz. Quem sabe? Idade para isso. Posso. Apesar de que você já denunciou a idade, vamos fazer. A proposta que tem, né? Jovem aprendiz também é vaga. E fala uma coisa para mim. Depois do livro, houve uma repercussão grande, assim, de te procurarem, de fazer palestra e tudo mais? A procura grande foi pelos pais, criança, com perda auditiva, foi para profissionais fonoaudiólogos e para o público em geral mesmo. Porque não é um livro voltado só para a pessoa com deficiência. Eu conto muito a minha história, de como eu encaro com humor, as minhas viagens, os valores de família, o valor de uma amizade. Porque assim, eu encaro de uma forma das coisas que são importantes na minha vida. Então, às vezes, como você diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, como você contorna por cima, sem brigar com o mundo, vamos dizer. Então, é um livro voltado para o público em geral. E fala muito, assim, dos animais. Então, é um livro, assim, que leve, gostoso, assim, na minha opinião. E para a pessoa mudar essa visão que tem do mundo, da pessoa com deficiência. Você comentando a respeito do livro, eu estou pensando aqui, que eu fico assim, no programa eu fico assim, a pessoa vai falando e eu estou pensando aqui, né? O que já aconteceu, como é que eu encaro as coisas e tal. Eu fico vendo, hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tem uma enxurrada de livros de autoajuda, né? E eu acho que o melhor livro para melhorar a sua relação social com o mundo, a sua comunicação, o seu jeito de amar, o seu jeito de se relacionar com a família, não é bem um livro de autoajuda. Eu acho que são livros assim, me desculpem os escritores, mas são livros que parece que são vazios, né? Não tem uma experiência concreta. Então, eu acho que esse tipo de livro ajuda muito mais, porque é uma experiência sua. Não é um livro que você tirou ideias da sua cabeça, teóricas, e colocou no livro aqui. Não, são experiências práticas, onde a pessoa consegue enxergar que você se relaciona bem, porque você é assim. Porque logo na abertura do meu livro, eu já explico que não é um livro de autoajuda, coisa engraçada. Quando eu comecei a falar de livro de autoajuda, você pensou que eu ia falar que era um livro de autoajuda. Você já ia me dar uma bronca, né? Não, está na abertura mesmo do meu livro. Não. E ele é a minha história mesmo, assim, é uma história assim romanceada, mas sem romance. Não, eu considero, eu já li alguns livros de autoajuda e eu considero os livros de autoajuda, eu não sei
se é porque a gente tem uma experiência assim dolorida, né? Que teve que lutar muito para fazer a superação, para passar por cima das pedras do caminho. Eu acho os livros de autoajuda um pouco supérfluos, um pouco teóricos. Um exemplo. Você percebe que o cara que escreveu não tem aquela vivência. Não. No meu livro, por exemplo, tem o chialho da minha mãe, que a minha a fonoaudióloga mandou a minha mãe escrever, contando as minhas primeiras palavras, como eu desenvolvi o meu interesse em descobrir o mundo, que eu era uma criança atenta, eu era até mais falante da família, das minhas duas irmãs. Então, é um livro assim, com história mesmo. E eu conto Quantas irmãs? Brincar, assim, por exemplo, eu viajava muito de Curitiba, São Paulo. Eu fui no Quixeto, aeroporto, e o pessoal falou, eu tinha que avisar que eu precisava de assistência. Porque a única coisa no aeroporto, eu não escuto os alto-falantes. Então, eu fui na fila com necessidades especiais para solicitar isso. O homem olhou para mim, olhou, conversou. A primeira coisa, a senhora está grávida? Eu comecei a rir, né? Aí eu expliquei, conversando. Não, a ajuda que eu pedi não é porque estou grávida, a ajuda que eu pedi é porque eu tenho deficiência auditiva. Quantas irmãs você tem? Tem? Quanto? Quantas irmãs você tem? Tenho duas, mais duas velhas. Irmãs. Tá bom. Então, para a gente encerrar o programa, da família da Cris Bicudo é papai e mamãe, 3 irmãs, e ela é deficiente auditiva, é a que fala mais, tá bom? Tá bom. Nós conversamos com a Cris Bicudo, que é jornalista, palestrante, escritora, tagarela, não é isso? Obrigada. Ao qual eu agradeço bastante a sua vinda aqui. Obrigada, eu também. Gostei muito. Obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade e nós te esperamos na semana que vem com mais novidades. Vamos falar um pouquinho mais a respeito do mundo da pessoa com deficiência, que é grande demais, que é lindo demais, que é divertido demais. E chega de preconceito, porque se você entrar nesse mundo, você vai aprender coisas maravilhosas, um mundo alegre, como foi esse programa com a Cris Bicudo. Obrigado e até a semana que vem.